E nós andamos a produzir cogumelos aqui em casa, cogumelos ostra, neste caso, e estamos agora a chegar ao processo de frutificação, onde nós vamos frutificar este fungo para nos dar então os cogumelos que nós queremos. E hoje vamos falar um pouco disso. Bora lá! Ora, aqui temos então o nosso saco que nós vamos estar aqui a frutificar hoje. E antes disso eu quero-vos aqui falar um bocadinho mais sobre o que é que nós temos aqui. Basicamente nós temos aqui um saco com substrato, ou seja, estamos a produzir cogumelos em substrato, onde nós estamos a usar palha. Consegues ver aqui a palha, basicamente. E fizemos aqui uma pasteurização a quente e depois fazemos essa tal pasteurização. Nós metemos aqui as sementes, entre aspas, metemos aqui o micélio do fungo que nós queremos cultivar e esse fungo, sim, vai dar os nossos cogumelos, aquilo que nós queremos comer. E estas coisinhas aqui que vocês veem, estes montinhos, estas bolinhas aqui, estas torres, o que quisermos chamar, isto são tudo primórdios, são tudo tentativas do nosso fungo de começar a criar os seus cogumelos. E está à procura de quê? Está em busca de oxigênio, que ainda não tem, mas vai ter. E aqui o nosso saco acabou de passar pelo processo de incubação, que é aquele processo em que o fungo começa a incubar, começa a cobrir todo o nosso substrato. E nós queremos que o fungo cubra todo o nosso substrato para que ele depois se alimente todo esse substrato para que nós consigamos tornar esse substrato em cogumelos. Basicamente é isto que acontece. E já passámos pelo processo de incubação e agora vamos passar pelo outro processo, o processo de frutificação. Mas antes de vos dizer o que é que vocês precisam de fazer para cultivar os vossos cogumelos, para passarmos para a próxima fase de frutificação, como é que nós frutificamos isto, antes disso, vamos ver aqui o que é que está a acontecer aqui dentro deste saco e perceber porque é que estão aqui a aparecer todos estes primórdios e não se estão a transformar em cogumelos ainda. Porquê é que será? Ora então, aqui com este saco, basicamente o que nós queremos criar é um ambiente similar àquele que este fungo encontra na natureza para que nós o consigamos frutificar. E esse ambiente é composto por 4 coisas: umidade, comida para o fungo poder comer e crescer, pouca luz e uma grande concentração de CO2. E é basicamente isso que também está a acontecer aqui neste saco. E esses 4 fatores que nós falamos são importantíssimos para a parte da incubação, que é o início do processo do cultivo de cogumelos. Agora, na parte de frutificação, nós precisamos de outros valores, que vamos falar mais à frente, mas antes disso eu quero-vos falar e mostrar a importância de termos uma grande concentração de CO2 dentro aqui deste saco, do local onde nós vamos estar a cultivar os nossos cogumelos. Pode ser um outro recipiente qualquer, neste caso é este saco, um saco unicórnio, especializado para o cultivo de cogumelos, mas neste caso, neste tipo de cogumelos, poderias usar um outro recipiente diferente, um outro saco diferente, um outro saco qualquer até. Mas quanto ao CO2, o que é que há estão aqui a dizer? Todos estes pontinhos que vocês veem aqui são, na verdade, cogumelos. Ou seja, ainda não são primórdios, ou seja, são a fase inicial da criação dos cogumelos e eles só se tornam cogumelos quando encontrarem um local onde tenha oxigênio, maiores concentrações de oxigênio e mais baixas concentrações de CO2. E por isso, se nós quisermos agora frutificar este saco aqui, que já está no ponto, tudo o que nós precisamos de fazer é abrir o nosso saco, expor o nosso saco a oxigênio e isso vai fazer com que estes primórdios se tornem em cogumelos. E para isso tudo o que nós precisamos é, por exemplo, uma navalha, chegar aqui, abrir um buraco ou 2 e os cogumelos iriam sair por aqui. E o local onde tu abres o saco para que os cogumelos possam sair é indiferente. Isto neste tipo de cogumelos que nós estamos aqui a cultivar, cogumelos pleurotos austriatos neste caso, que são os tais cogumelos ostra. E aqui é indiferente. Isto porque depois que tu abres o teu saco, o fungo vai começar à procura desse local onde tenha maiores concentrações de oxigênio e vai tirar por lá os cogumelos. Eles vão aparecer por lá. Não interessa onde é que está o corte, eles vão encontrá-lo. E é isso que está a acontecer aqui neste saco. Todos estes primórdios que nós vemos aqui, eles estão, na verdade, à procura de um local com maiores concentrações de oxigênio. Eles estão em busca desse local. Ou seja, o fungo está a fazer o mesmo processo que faz na natureza, onde eles estão em busca desse local com maiores concentrações de oxigênio, que normalmente é no lado de fora do tronco que estes cogumelos estão a crescer, por exemplo, é no lado de fora do solo que está a maiores concentrações de oxigênio e é para lá que os cogumelos tendem a crescer. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa depois de nós abrirmos o buraco para eles poderem crescer. Por isso, de uma forma geral, nós podemos dizer que altas concentrações de CO2 é super importante no momento de incubação e também é super importante no momento de criação de primórdios. Quanto mais CO2 houver, mais primórdios nós vamos estar a criar. Mas depois, na parte de frutificação, aí já queremos ter maiores concentrações de oxigênio e mais baixas concentrações de CO2. Porque se tivermos grandes concentrações de CO2 na mesma, o que vai acontecer é que os cogumelos podem até não crescer, ou se crescerem, podem crescer assim super altos e compridos, com troncos bastante compridos, tal e qual como acontece com as plantas, que se não tiverem grande sol, elas vão ter ali aquela parte do tronco, vai crescer super alto e delgadinho. O mesmo acontece aqui com os nossos cogumelos, mas no caso de CO2. Por isso nós precisamos de ter grandes concentrações de CO2 para a parte da incubação e depois
maiores concentrações de oxigênio na parte da frutificação. E é por isso que nós abrimos o nosso saco, depois devemos colocar isto num local que tenha acesso a ar fresco, mas se estiveres a cultivar apenas um saco ou dois, possivelmente não tens grandes problemas aí. Agora, se tiveres uma grande produção, se tivermos uma sala cheia de cultivo de cogumelos, aí já é importante termos ali certificar que temos uma boa ventilação. E é isto. Eu agora vou frutificar estes meninos aqui para depois poder comer os cogumelos que nos vão dar daqui. E nós vamos poder tirar daqui mais ou menos 3 colheitas. Pelo menos 3 colheitas normalmente é o normal. 2 tiramos sempre, mas 3 também é possível. E se tu também quiseres aprender a cultivar os teus próprios cogumelos, nós temos um curso online onde podes aprender tudo isto. Como é que cultivas isto, como é que fazes isto, que eu te mostrei aqui. Tudo tintim por tintim, passo a passo. Se queres saber mais, o link está aí na descrição. Clica lá, sabe mais. E se fizer sentido para ti, compra e vemos do outro lado. E não te esqueças de subscrever ao nosso canal para receberes mais dicas como esta e começa a produzir os teus cogumelos, porque vão ser os cogumelos mais saborosos e frescos que vais ter acesso e que vais poder comer. E o processo de vê-los crescer é incrível e ver os primórdios aqui a crescer, epá, é incrível. E mais incrível depois é ver os cogumelos a crescer, depois podemos colhê-los e depois irem diretos para a frigideira e com um bocado de manteiga e sal e é das melhores coisas que nós conseguimos comer. Bora lá, malta.